Agora, Jesus Vibes. Jesus Vibes. A palavra contemporânea. Jesus Vibes. Boa tarde, meus queridos ouvintes. Está começando mais um Jesus Vibes, a palavra contemporânea. E hoje a gente tem um programa legal aqui. Quem fala com vocês é vosso irmão em Cristo, Davi Miranda Neto, Davizinho para os mais íntimos. E sejam muito bem-vindos para esse programa aí que está começando agora. Boa tarde, ouvintes. Aqui quem fala com vocês é o seu irmão Lucas Miranda. E é isso, hoje nós falaremos sobre foco, força e fé. É, isso aí. E aqui na mesa hoje nós temos a ilustre presença do teólogo, Não, pelo amor de Deus. doutor, PhD, mestrado, Nada disso. Alexandre. Mas é um prazer estar com vocês aqui, paz do Senhor ouvintes, paz do Senhor a todos. Estamos aqui, né? É isso aí. Alexandre Rubio. Aqui. Pra quem não conhece, Alexandre Rubio tá aí na igreja desde que eu me conheço por gente. A gente já brincou muito no estacionamento da igreja, enfim. Da velha guarda. Da velha guarda, mas cresceu com a gente aí, tá aí, né, demonstrando que teve um novo nascimento, demonstrando que é um servo de Deus também. E a gente também conversa com ele aqui no escritório sobre coisas bíblicas e tal, e a gente fala, vamos chamar ele pro programa, que acho que ele tem a agregar pra conversa aí. Tá um pouco nervoso, suando frio aqui, mas isso aí, Alexandre, solta a voz. Me pegaram ali de surpresa ali, eu tô aqui, estamos aqui, vamos ver o que vai dar aí. Não, Alexandre mandou aquela, não tô preparado, eu comecei a rir, né, porque... Fica pra próxima. Ai, meu Deus do céu. É o famoso ditado, né, se Pedro não desce do barco, a gente empurra ele, né, não faz parte. Então eu caí, então. Para você que está escutando a primeira vez, esse é o Jesus Vibes, a palavra contemporânea. Você pode seguir as nossas redes sociais, que é facebook.com/JesusVibes, ou você pode pesquisar dentro do Facebook mesmo, que é Jesus Vibes, Jesus Vibes. E lá você encontra os programas passados. O último programa a gente fez um live através do Facebook, tá lá, você pode assistir novamente, comentar. E também você pode comentar na lição de casa. Na lição de casa é o momento que a gente tenta colocar na prática o tema. Cada programa a gente pega um tema. E o tema da semana passada foi o filho pródigo. Não foi o bom samaritano, não? Ah, não, foi o filho pródigo. O filho pródigo, a parábola do filho pródigo. É isso aí. E o Davizinho deixou uma lição de casa pra gente. Qual que foi a lição de casa, Davizinho? Vamos relembrar o ouvinte. É isso aí, a lição de casa da semana passada foi qual que é o filho pródigo que você tem na sua vida, né? E eu não quis dizer só filho, né? Nem precisa ser... É uma forma figurativa, Isso, né? figurativamente, quem que é o filho pródigo? Você que teve uma desavença com um amigo, com um colega de trabalho, quem for que seja, que você acabou se distanciando, acabou tendo aquela rusga, o relacionamento não tá bom. E a lição de casa foi, busque a reconciliação, somos todos da família de Cristo. E eu falei, eu acho que é uma lição de casa difícil porque afeta o ego das pessoas, né, o orgulho e assim, tem coisa mais difícil nessa vida que pedir desculpas, né, quantas pessoas passam a vida inteira e nunca pediram desculpa pra ninguém. E assim, eu acho que é uma lição de casa que traz a reflexão no mínimo, né, mesmo que a pessoa não conseguir ter a reconciliação com essa pessoa e tal, pelo menos ela colocou em perspectiva que você ter rusga com alguém, você tá, né, distante, ter um relacionamento prejudicado, afeta negativamente você mesmo, né? É um veneno que você carrega pra si mesmo, né? Você teve alguém aí, Lucas, ou o próprio Alexandre aqui? Não, vou falar a verdade, eu não... acabei nem fazendo a lição pra variar, de casa, né? Não, mas é interessante essa lição de casa porque assim... Eu sempre tenho uma reflexão sobre isso, que quando você pede perdão pra alguém, aquilo faz mais bem pra você do que pra outra pessoa. Porque quando você faz, a outra pessoa chega e pensa, por que eu não fui antes, né? Ou você tira um peso, você sai beneficiado daquela situação. E contrário do que muitos acham, demonstra que você é o mais forte da relação. Sim. As pessoas acham que pedir desculpa é um sinal de fraqueza. Alexandre, você já teve que pedir desculpa pra alguém, ou já pediu, ou vai pedir? Já. É uma atitude muito nobre, parece ser difícil, é difícil para algumas pessoas que se deixam levar pelo orgulho, porque o perdão ele é libertador, Sim. Ele liberta o perdão, então
às vezes as pessoas estão presas ali naquela, igual você diz, naquela rusga, né? Naquele sentimento, e aquilo vai corroendo a pessoa por dentro, né? E as pessoas passam anos, muitas vezes, né? Com aquilo. E até familiares, né? Sim. Pais que não falam com Especialmente os filhos, familiares. Familiar sempre tem, né? E aí, às vezes, a pessoa que tá de fora, ela fala, mas, meu Deus, como pode, né? O filho não tá falando com o pai, a mãe não tá falando com a filha. Não, eu acho que o pior é a gente ver esse tipo de coisa dentro de cristãos, né? Que acho que eles não entenderam o conceito do evangelho, que assim, nós só estamos aqui porque alguém perdoou a gente, que foi Cristo, né? Por todos os nossos pecados. Então, assim, a própria Bíblia diz isso, assim como você tratar o seu próximo, assim será julgado. Ou seja, se você não consegue pedir perdão pro seu irmão, como que você poderia esperar que Cristo perdoasse você pelos seus pecados? A Bíblia diz, né? Perdoa as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos os nossos devedores, né? Exatamente. Então, se você vai pedir perdão para Deus, nós precisamos, então você também precisa aprender a perdoar. E a base do perdão é o amor, né? Sim. Tudo volta, né? Deus é amor. Mas é isso aí, a lição foi uma lição desafiadora, mas continua lá, né? Não se limite a essa semana entre um programa e outro. Se você quiser ainda pedir perdão, acho que a reconciliação é o foco disso tudo. E a lição tá aí dada e cumpra, né? Eu acho que vai fazer bem não só para você, mas também para outra pessoa. E por mais difícil que pareça, vale a pena. Com certeza. Vale a pena. É isso, ouvinte. Hoje nós vamos falar sobre foco, força e fé. E nós, durante o programa, temos alguns editoriais, que são a notícia fragmentada, o momento de luz e a lição de casa de hoje. Foco, força e fé. Esse é o Jesus Vibes. A palavra contemporânea. Você está curtindo Jesus Vibes. Acende o fogo. É isso, ouvinte. Vamos queimar por Jesus cada vez mais. Deixa o espírito queimar o coração, né? Quando sente a presença, é isso aí, né? Comentando brevemente sobre essa questão de queimar, né, o fogo, é interessante que assim, quando as pessoas estão queimando pelo Espírito Santo, elas não têm controle, né? E assim, uma pessoa quando ela tá realmente pegando fogo, assim, incendiando, ela também não tem controle, ela se perde. É interessante essa comparação, nunca tinha parado pra pensar. O fogo santo, né? Em diversas passagens na Bíblica. Hoje a língua tá meio pesada hoje, mas diversas passagens bíblicas, né? Deus demonstrou o fogo santo, né? Consumindo o altar de Elias, por exemplo, enfim. E a gente sente esse queimar no coração, né? Eu sempre falo que sentir a presença de Deus é algo indescritível. Eu tentei, uns meses atrás, aí, descrever para um ímpio que não acredita muito em Deus, enfim, não é cristão, né, não tem fé. O que Deus representava? Cara, eu posso tentar falar aqui para você, mas eu não vou conseguir. É um negócio muito fora do que você está acostumado ao normal, e sentir a presença de Deus é uma Parece coisa... loucura, né? Loucura para o mundo, né? Não tem palavras, não tem como, né? É uma experiência espiritual que... falta um vocabulário, né? Falta vocabulário. E assim, você quando tá mesmo ali na presença de Deus, assim, é difícil até se conter, né? Com certeza. Incendiado. Né? E vira todo mundo bebê, né? Fica todo mundo chorando e tal. Você chora, você vê aqueles... Às vezes tá na igreja, você vê aquele pastor, aquele irmão mais sério, né? Tipo assim, né? Mais... tentando se conter. E ali, daqui a pouco, a lágrima... desce aqui, daqui a pouco aí você fala, meu Deus, é só uma coisa, é algo sobrenatural, vamos dizer assim, indescritível. E não tem como, e somente Deus mesmo pra fazer isso, né? É isso aí, já saindo completamente do tema, sem tá perder o foco, né? Vamos pra notícia fragmentada? Não, só pra relembrar que o tema de hoje é foco, força e fé, né? E a gente tava falando aqui de nada a ver, mas tudo bem, faz parte. É por causa da música. A música colocou a gente no clima. Perdeu aqui. o foco. A gente perdeu o foco. Vamos ler a notícia aí. Hoje, mais uma vez a gente tá com a ausência do Biel aqui, o Gabriel que costuma apresentar o programa com a gente. Depois ele vai passar lá no RH pra se acertar. Como vocês podem perceber, ele tirou umas férias inusitadas aí, mas daqui a pouco ele tá de volta pra Criancice, né? compor a mesa. Mas enfim, semana que vem acho que ele já tá de volta aí, a gente vai dar uma puxão de orelha. Vamos dar um desconto porque hoje é feriado, né? Vamos ler a notícia fragmentada que o Biel costuma ler. Hoje o Lucas vai apresentar ela e a gente vai comentar em cima disso. Notícia
fragmentada. Ouvintes, hoje eu tenho uma notícia fragmentada aqui que é uma raridade. É uma raridade nos dias de hoje. Eu vou confessar que quando eu vi isso, eu não teve como eu pegar outra notícia. Essa notícia realmente me chamou muito a minha atenção. A manchete dela é: vovós casados há 70 anos dão show de fofura. Não, isso foi o maior demonstração que eu já vi de foco, força e fé, porque 70 anos casado nos dias de hoje é algo realmente que precisa muito foco, muita força e principalmente fé. Eu ia dizer isso, principalmente fé. Porque eu não sou casado, acho que quem é casado tem mais propriedade para falar sobre isso. Fala aí, Alexandre, você que é casado há mais tempo, já tá com muito foco aí pra... Opa, Tô complicando ele aqui. Eu acho que não. Um abraço aí pra minha esposa. Acima de tudo, o amor, né? O amor, ele, claro, tá um pouco fora aqui do foco, força e fé. Tá um pouco fora do foco. Tá um pouco fora. Mas você precisa sim ter foco, você sim precisa ter muita força, muita fé. O casamento, né, não é só momentos... Não é só alegria. Não é só alegria, também relacionamento. É relacionamento, e também às vezes você passa por adversidades na vida e você precisa ter aquela pessoa do seu lado para te ajudar, para te dar força e para compartilhar ali aqueles momentos difíceis, entendeu? Então é preciso foco, força e fé e lutar por aquilo, né? E eu acho que, assim, principalmente uma coisa que muitas pessoas não têm esse foco, né? Não tem esse enfoque nessa questão, que, assim, por exemplo, quando eu tava casando, eu casei em 2015, né? Acho que eu acertei a data, tô brincando. Mas, assim, eu acho que o próprio Lucas, eu nem lembro quem me perguntou, mas, assim, pessoas próximas falaram, pô, não dá aquele frio na barriga e tal. E, assim, eu não tive medo de me casar, primeiramente pelo que você falou, é amor, né? Eu amo a minha esposa e, assim, eu sei que, apesar disso, tem outras coisas, né? Não é só amor, mas, assim, a fé em Deus, né? Eu tava com Deus, eu sei que a minha esposa Karina é serva de Deus, e, assim, quando você tá com Deus, as coisas dão certo. Mesmo que você tenha desavenças, você vai ter briga com a sua esposa, não é mil maravilhas, vai ter momentos difíceis, é normal. Mas, assim, existem até mesmo espíritos malignos que o foco deles é destruir casais, destruir lares, destruir famílias, né? Então, se você tá com Deus, você entra num tipo de casamento, num relacionamento que você sabe que vai durar, né? Você fazendo a sua parte, Deus vai fazer a dele. Tem coisas que a gente não controla na nossa vida. Eu sempre falo que a gente tem muito menos controle da nossa vida do que a gente acha. Quando você tá com Deus, você tem um casamento estruturado, né? Acho que essa é a questão. E por isso a fé, né? A fé rende isso. Um casamento de 70 anos, com certeza teve uma ajuda divina, não é possível. A fé, no caso, aí dá pra ser vista de duas formas, né? A fé demais até, em Deus, né? E também a fé de que quando você tá passando por um momento difícil, a fé de que aquele momento vai passar. Que, assim, você tá passando ali por uma tempestade, alguma dificuldade, mas a fé de que Deus te dará um momento melhor, te dará o livramento daquela situação, né? Daquele momento de dificuldade que você tá tendo. E tenho certeza, mesmo sem ser casado, que 70 anos eles tiveram que ter muita força, foco e fé. Você imagina 70 anos. Quantas adversidades, exatamente, né? É muita eles coisa. não passaram, né? Então... precisaram de muita fé em Deus. Eu tenho certeza que eles, né? 70 anos, você imagina, eles passaram por crises financeiras no Brasil, tivemos guerras. Isso é interessante também, né? Porque, assim, tem as dificuldades que você precisa ter força que vão fora do casamento. Tem o relacionamento entre si, que é o caso marido e mulher, só que também, por exemplo, se eles estavam passando por uma crise, assim, do país, por exemplo, era uma crise também que não tinha eles também precisavam ali, por um tá suportando o outro, um tá dando força pro outro. E um dado interessante que é bom ressaltar é que, assim, uma das principais causas de separação e divórcio é crise financeira. Não é nem crise matrimonial ou, enfim, traição, que obviamente é muito grave. Mas, assim, crise financeira, por exemplo, o casal pode se amar muito e tal, mas estão ali passando dificuldade financeira, isso pode abalar
o casamento de tal maneira que eles acabam se separando, né? Então é muito interessante. Eu acharia que seria outra coisa, né? Coisa matrimonial, uma traição, enfim, coisas mais relacionadas. Falta de confiança, alguma coisa. Mas assim, tiveram que passar por tudo isso, né? Tem que ter foco, né? E uma coisa também que hoje em dia acho que o pessoal acabou deixando de lado é que assim, para você passar esse tempo junto com a pessoa, você tem que estar querendo ficar junto. Muitas pessoas acham que não, se tiver um problema e tal, eu separo e pronto, acabou. Não, eu tô com a Karina, eu casei faz pouco tempo, mas eu tô com ela faz muito tempo. Eu namorei por bastante tempo e eu quis estar junto. Teve momentos que mesmo não casado, que eu poderia ter decidido viver minha vida e né, separar. Eu escolhi estar com ela, porque assim, o amor eu sei que ele prevalece acima de dificuldades, crises financeiras, o que for que seja, né? Qualquer crise que o relacionamento vai enfrentar, né? Então, acho que essa é a questão, que as pessoas hoje em dia, né, desistem muito fácil, não sei. Declarações de amor ao vivo. Muito romântico mas é interessante isso aí, porque as pessoas, hoje em dia, parece que os casamentos, eles são, se der certo, Deus, se não der, segue o caminho, quer dizer, as pessoas não levam muito mais a sério, não tem mais aquela força, aquela fé, aquele foco, né? Não faz questão de lutar exatamente, pra seguir, né? Pra prosseguir, puxa vida, mas houve um desentendimento aqui, houve um problema aqui, vamos resolver, vamos lutar por isso. Isso é uma questão da sociedade como um todo, né? O famoso não gostou, troca, que tá tudo certo, a todo momento tá se renovando, comprando e muito imediatista, né? Então, cada ano um celular novo, né? As coisas são muito rápidas hoje, o pessoal levou isso pros relacionamentos. Exatamente. Eu peguei a definição aqui de foco, né? O que é foco? Nitidez de imagem, uma visão de um objetivo bem definido, o centro e o ponto de convergência. O ponto mais importante é o principal. E o que isso quer dizer para aquilo que a gente está falando aqui, né? Assim, você ter um foco, você ter um objetivo, né? Um dos motivational speakers, esses oradores que dão motivação aos outros, né? Palestras motivacionais. Isso aí, me faltou a palavra. O que esses pessoal costuma falar, né? Na sua vida, se você não tem um objetivo claro e definido, uma coisa que você vai concentrar, né? Sua atenção, é difícil você conquistar algumas coisas, né? E é o que a gente estava falando de relacionamento, né? Se você não tem como objetivo ficar junto, assim, é quase que iminente que não vai dar muito certo, né? Mas assim, levando para sua vida, o que isso quer dizer? Hoje em dia, é unânime. Qualquer pessoa que você fala, tá difícil, tá corrido, né? Sempre falta tempo. O tempo é um dos recursos mais escassos que a gente tem nos dias de hoje, especialmente em cidade grande. E também energia, né? Energia, ânimo, você tem que fazer um esforço para conquistar coisas. Então, assim, o foco, ele concentra tudo isso. Você prioriza aquilo que é mais importante para você, né? Então, assim, é uma coisa que, mesmo que independente da fé, né, independente de você acreditar em Deus ou não, o foco ele é essencial para você conquistar qualquer coisa. Tem aqui uma das definições, né, é ter persistência para atingir as metas e alcançar o que se pretende. Então, trata-se de persistência. Você tem que persistir. Mas tá difícil. Isso é foco, né? Falando um pouco nessa questão da maturidade relacionada ao foco, tem uma passagem de Eclesiastes 3 que diz: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, assim, as pessoas, elas, justamente o que eu estava comentando sobre a sociedade, ser imediatista. Você quer ter um relacionamento legal, você quer ter um emprego legal, alguma coisa, só que você não quer passar pela fase de amadurecimento, pela fase de dificuldade, que é o que te torna, que faz com que você tenha a capacidade de chegar a um ponto melhor. Deixa mais forte essas situações. Exatamente, né? As pessoas não têm essa paciência de esperar passar por essa fase de maturação das coisas. Então elas simplesmente trocam por algo novo e fica todo momento trocando por algo novo quando nunca chega em algo realmente estável, algo maduro, né? E as coisas costumam, muitas coisas, não todas, muitas coisas tendem a ficar bom com o tempo. Eu trabalho no mercado financeiro, em questão de investimentos e tal, mas eu peguei muito almoço para os meus chefes no início, como estagiário, o pessoal brinca até no escraviário, né?
Trabalhava 12 horas por dia, quando o meu horário era 6. E é normal, faz parte, né? Todas as coisas no início vai ser difícil, vai ser em quantos obstáculos você não encontra. É normal, mas com o tempo as coisas tendem a começar a ficar melhor, né? É que a impressão que se tem de início é que parece que não vale a pena você manter o foco. Parece que é mais fácil você simplesmente desistir. Você segue mais fácil o seu caminho, desistir, eu né? sigo o meu. Olha, não deu certo, deixa pra lá. Parece ser mais fácil. É uma falsa mas não sensação. É uma falsa sensação, porque a vida, ela sempre tem uma diversidade hoje, amanhã você vai ter outra também. Então você tem que aprender a superar, a vencer esses obstáculos e sem desistir, encarando de frente. O que tem pra frente aí? O que tem pra hoje, né? O pessoal fala, o que tem pra hoje? Não né? existem atalhos para a maturidade. Sim, não existe. A maturidade não tem como você, eu vou Nem pegar com esse tempo, caminho aqui mais curto que eu vou chegar na maturidade mais rápido. Não existe. É o tempo que vai ter que decorrer e você vai passar por dificuldades. E aí a gente já engatilha o segundo ponto, né? Que é a força, né? Primeiramente você tem que ter um objetivo, né? Se você não tiver um objetivo, eu quero... Não sei, quero chegar, eu quero ter um trabalho X, eu quero comprar minha casa própria, ou enfim, o que for que seja, esse é o foco. Agora, a força é o que a gente está falando agora. A persistência requer a força, né? Quebrar as barreiras, né? Sobrepor os obstáculos, isso requer força. E, obviamente, isso você consegue por si próprio em algumas coisas, mas tem coisas que não. Tem coisas que é só através de Deus, né? A gente tem Filipenses 4,13, um versículo um dos mais conhecidos da Bíblia. Tudo posso naquele que me fortalece, né? As pessoas muitas vezes falam isso, mas não acreditam de fato, né? Se tudo posso, não exclui nada, né? E as pessoas falam, não, isso aqui eu consigo, isso aqui não, mesmo que eu tenha Deus. E assim, pode não falarem isso de voz alta, mas é a maneira como elas vivem, né? E quão ruim é você não ter um foco, porque assim, você nunca vai saber se você atingiu alguma coisa, se você tá no caminho certo, porque uma pessoa que não tem o foco, não tem aonde chegar, qualquer caminho serve, qualquer direção serve e você vai estar vivendo ao léu, vivendo por aí sem rumo, sem direção e sem força. Isso não vai te dar força para seguir, porque você não tem uma linha de chegada. Imagina você começar uma corrida que você não sabe onde é o fim, onde você não sabe onde é a linha de chegada. Você vai correr muito no começo, vai se cansar, ou vai correr nada. Você precisa saber aonde você quer chegar. Você não tá nem medindo, né, se você foi bem sucedido ou não, porque você não sabe onde você quer chegar. E como você sabe, não, eu tô aqui, mas isso é bom ou é ruim pra você, né? Você queria estar ali ou não? Você queria estar mais avançado, né? É difícil falar, né? Porque cada pessoa tem na sua própria vida. Alexandre, o que você diria, tipo assim, na sua vida? Ou não, isso aqui foi um foco que eu tracei e conquistei, né? Perseverando, tendo foco, tendo fé. O que você diria nesse sentido aí da sua vida? Várias coisas, né? Os nossos estudos, você precisa ter muita força, você precisa ter foco, você precisa ter fé. Mais fé que tudo, né? Chega os momentos ali que aquela só prova fé. que vai ser de manhã, chega 11 da noite, você não estudou nada ainda. É fé, é só fé. O foco e a força já era. Por isso que fé ficou por último ali, né, nos 3, porque é o último que você tem que ter. Ministerialmente falando também, né? Você precisa ter força, você precisa ter foco, você precisa ter fé. Porque assim, muita gente acha, vai chegar ali, eu quero ser um pastor, aí sobe lá, não, você precisa se preparar para isso, você precisa ter uma estrutura, você precisa se planejar também para isso, né? Assim, olhando de fora, né, falando de você, olhando para sua vida, né, que eu conheço o Alexandre, eu diria que uma das suas conquistas é tocar teclado ou piano, né? É verdade. Eu comecei a pregar faz pouco tempo e assim, muitas vezes você vai lá, faz o seu trabalho e tal enfim, você está cumprindo algo que você sabe que Deus te direcionou para aquilo, mas muitas vezes a gente não tem a noção do efeito que isso tem. Por exemplo, você tocou no culto fúnebre do missionário, o rei está voltando, eu lembro disso até hoje. E isso tem um impacto na vida das pessoas, né? Você não sente isso, as pessoas vão sentir isso. E assim, você chegou lá, eu tenho certeza que foram milhares de horas de você tocando ou estudando a música ali. Isso é uma conquista para mim, meu ponto de vista. E você conquistar isso requer tudo isso que a gente está falando, né? Foco nos estudos, em praticar o instrumento, a força de
às vezes você não quer, às vezes você não tá afim de estudar e enfim. Sim, e você tocou num assunto interessantíssimo, né? Muita gente vê um músico virtuoso, né? Você também, o Davizinho, é filho da cantora Débora, do pastor Lorival. Então, desde pequeno, o Davizinho também tá ali envolvido diretamente, indiretamente com música. O Davizinho também toca guitarra. Deu minha arranhada lá. Então, eu tive o prazer, o privilégio de conhecer muitos músicos, como o Davi também, assim, músicos famosos, renomados. E às vezes as pessoas pensam assim, eu vou ser igual ele e tal, mas você sabe quantas horas ele estuda por dia? Não cai do céu, né? Você sabe quantas horas um violinista Tem aquela frase que é mais ou menos assim, é 1% inspiração e 99% transpiração. Então, perfeito, assim, isso aí. E você vê a pessoa, você só acha que é só, não, a pessoa teve um dom, um talento e não vê o tanto que ela teve que dedicar pra... Eu vi numas redes sociais recentemente, aquele lutador de MMA, o McGregor, um cara que tá campeão aí, tá quebrando tudo aí, vamos dizer assim. Ele falou um negócio que eu achei muito interessante, ele falou, talento nato é quase que inexistente. Você até nasce com uma certa facilidade para algo, mas assim, é o trabalho e a dedicação que faz a diferença. Aí ele mesmo falou, eu não sou talentoso, eu sou obcecado. Ou seja, ele deve treinar aí umas 10 horas por dia. Consequentemente, parece que ele tem um talento nato e ele é muito bom no que ele faz. Afinal, ele é o campeão detentor do cinturão aí, não sei nem que categoria que ele é. Só que assim, eu achei muito interessante isso porque... até pesquisando para esse tema, foco, força e fé. Às vezes as pessoas colocam muita ficha na fé, né? Aquele negócio que a gente estava falando, tem a prova, não estudei, vou na fé. Não é bem assim. Não vai confiando só nisso, não. Exato. Assim, uma maneira que eu traduzi essa questão de foco, força e fé é você orar, trabalhar e confiar. Acho que são 3 coisas essenciais aí pra você conquistar muita coisa na sua vida. Porque assim, orar com Deus é o relacionamento, né? É você exercer a sua fé e você ter a sua vida direcionada por Deus. Trabalhar é quase tão importante quanto. Porque as pessoas acham que não, Deus vai me abençoar, tô aqui de braço cruzado e tal. E 99% das vezes Deus te dá a oportunidade de conquistar a sua bênção. É difícil coisas que caem do céu e Deus não dá nada de mão beijada, porque senão você não dá muito valor as coisas, né? Assim, eu quero ser prosperado. Deus vai te dar uma oportunidade de você abrir um negócio, Deus vai te dar a oportunidade de um trabalho, um emprego bom, que paga bem. E as pessoas, eles se escondem atrás da fé e deixam o trabalho, a dedicação, o foco de lado. E na Bíblia nós vemos várias passagens bíblicas, Deus falando diretamente, o próprio Deus, olha, esforça-te, tem bom ânimo. Não que é eu a te fé ajudo. isolada. Esforça-te, tem bom ânimo. Então, assim, traduzindo, foco, força e fé. João, força e fé. Isso aí que você tá falando é João 16:33. Eu até separei aqui, já partindo do meio do versículo. No mundo tereis aflições, né? O que a gente estava falando de ter força para sobrepor as barreiras, as aflições. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Né? Então é o que a gente está falando, não é só uma delas. Bom ânimo, né? Tem de bom ânimo, tem de coragem, seja aguerrido, exercite a tua fé, mas coloque em prática aquilo que você alcança. Tem aquele camarada que fica balançando na rede, cantando, eu quero trabalhar pro meu Senhor. Trabalha, né? Não dá certo, né? Você que pegou essa conversa agora, esse bate-papo é o programa Jesus Vibes, a palavra contemporânea. Hoje nós estamos falando sobre foco, força e fé. E aproveitando um pouco o gancho da Davizinho, que falou do atleta e lutador, que falou da questão da persistência, essa frase, né, esse lema, foco, força e fé, ele ganhou notoriedade porque uns atletas começaram a usar esse tema, né? Diversos vencedores, assim, medalhistas, eles usavam esse lema, e é conhecido como um lema de vencedores, porque eles têm foco, força e fé, porque não basta só também o esforço, tem que ter a fé em algo divino, que é o que vem. Não, eu lembrei uma, só pra voltar um pouquinho que tava falando a pessoa que tá balançando na rede e quero trabalhar pro meu Senhor, né? Sim. Eu lembrei um negócio muito engraçado que o pastor Cláudio Duarte, né? Que ele é uma figura, esse cara, eu rio muito. Comédia, um abraço pro pastor. Ele é muito engraçado, e ele falou,
Esperar em Deus não é dormir no banco da igreja, tá? Toma a tua cruz e vai trabalhar, porque essa é muito boa. Porque... Levanta e anda. Essa é boa. Ô, ouvinte, esse é o Jesus Vibes, foco, força e fé. Se liga no Facebook do nosso programa. facebook.com/JesusVibes. De volta com Jesus Vibes. A palavra contemporânea. É isso aí, está de volta o Jesus Vibes, a palavra contemporânea. É isso aí, meus queridos ouvintes, hoje a gente está falando de foco, força e fé. E, nossa, esse tema tem muito o que falar, hein? E o quão difícil é ter foco hoje em dia, né? Eu tava pesquisando sobre o tema, eu vi uma pesquisa que enquanto você tá lendo um texto, você realmente tá focado em 60%, 40% você tá distraído. Não, várias vezes eu tô lendo, sei lá, um livro, sei Passou lá. a página Passei inteira. a página inteira, o que eu acabei de ler, né? Porque você tá lendo ali, mas sua mente tá pensando, não, o que eu tenho que fazer amanhã, Nesse caso lá. você tá colocando força, só que você não tá colocando foco, porque assim, você tá lendo, mas não tá lendo. Então assim, o foco não tá ali, né? Você tá na fé que você vai entender o negócio, mas não vai entender nada. Esperando uma inspiração. Não, e o divina. pior é quando acontece isso em oração. Direto eu tô ali orando, tá? Às vezes normalmente eu oro em pensamento, não preciso falar em voz alta. Mas isso às vezes é meio traiçoeiro, porque você tá na sua mente, é muito fácil você perder seu pensamento ali. Você perdeu o foco, a sua oração já não tá sendo muito efetiva, né? Aí às vezes eu paro, não, senhor, desculpa aí que eu perdi o foco aqui, deixa eu retomar o que eu tava falando. A sociedade é tão estimulada a todo momento com informações, outdoors, placas, celular. É difícil você realmente conseguir focar em alguma coisa, assim, parar, realmente focar em algo. Tem um método que eu recentemente estava estudando e usava um pouco na época da faculdade, que assim, às vezes você passa horas estudando, mas sem foco. Então era assim, você estudava 20, 30 minutos focado, sem, assim, muito focado, porque depois disso você começa a se perder, aí você dava uma pausa e depois voltava de novo. E foi efetivo pra mim, porque mais do que isso, nos tempos de hoje é tão difícil, parece que tá acontecendo milhões de coisas e você tá deixando passar alguma coisa, né? É muita informação, né? Você acaba... Uma estratégia que eu sempre usava para provas, especialmente provas que eu tinha na parte da manhã, eu acordava assim de madrugada, sei lá, 4h30, 5 da manhã, estudava. Coragem. Porque... Não é coragem, é que era o único horário que faltava, então ou era aquela hora ou não estudava. É o foco, Só que era muito efetivo, primeiro, porque quando você acorda, eles dizem que assim, o seu cérebro está mais adepto, ele está descansado para focar melhor. E segundo, você não tem aquilo que você está falando, Lucas, as distrações, à noite tem pessoal falando em casa, ou WhatsApp. WhatsApp, redes sociais. Celular WhatsApp, pra distrair, tirar o foco. É o centro do desfoco, né? Você perde um tempo com essas coisas, quando você vê, você fala, nossa, eu tô 1 hora em rede social, eu não fiz nada da minha vida. Passa voando, né? Não, aí tem que ter fé pra ir pra prova sem estudar. Eu acho que, na minha opinião, o celular é o maior inimigo do foco, né? É verdade, né? Ou ele vira o foco... É verdade. Que é o foco errado, vamos dizer assim. Exatamente. Eu não sei como definir. Assim, tá focando na coisa errada, né? A pessoa fica ali o dia inteiro acompanhando as mídias sociais, né? Não, e é incrível como a gente fica desconcertado quando a gente tá sem celular, né? Acaba tornando... Assim, você sai de casa sem celular, você parece estar pelado. É uma coisa assim, você tá num desconforto. Você fala, caramba, olha como eu dependo desse negócio que nem existia antes, né? Vai que o presidente liga pra você, né? Chega em casa e não tem nenhuma mensagem, nada. Bom, a gente tá falando de foco, força e fé. E eu queria ler um versículo aqui de... Bom, nem precisa ler, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. Bom, a gente que crê em Deus, né? Tudo que eu faço na minha vida, eu tenho que ter a fé, né? Porque sem fé é impossível agradar a Deus, não adianta você fazer nada sem fé. E se a gente está falando aqui de, né, conquistar objetivos, quebrar barreiras e tal, a fé, ela é o que amarra tudo junto, né? A gente estava falando pouco tempo atrás que não é só fé. Você tem que colocar em ação, você tem que fazer a sua parte, né? Eu sempre falo, a gente tem que fazer tudo aquilo que está no nosso alcance, aquilo que foge do nosso alcance, a gente tem fé em Deus que Ele vai fazer. É assim que funciona, né? E sem fé é impossível agradar a Deus. Essa é a questão mais importante, né? A fé que a gente tem em Deus é assim, a gente está trabalhando, a gente está buscando, mas quantas pessoas também estão fazendo isso? E é aí que Deus entra, né? Deus vai direcionar de uma forma que você vai conseguir conquistar seus objetivos, porque não é só trabalhar, não é só ter foco, isso, muita gente tem isso,
né? Mas assim, tá tão competitivo as coisas nos dias de hoje que sem a fé é impossível conquistar qualquer coisa. Tem uma passagem aqui que eu tinha pego, eu não tinha reparado o quanto ela bate com o tema, que é: combati o bom combate, que no caso é a força, ele usou a força, terminei a corrida, ou seja, ele tinha um foco, o final da corrida, e guardou a fé. Pô, perfeito. É o equivalente da época, né? O hashtag Foco, Força e Fé. Né? Isso você pode encontrar em 2 Timóteo. E como combateu, né? Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Paulo, né? Paulo é treta, como eu sempre falo. Paulo é treta. É muito foco, né? Ele não perdia o foco, né? Ele tinha aquela missão e ninguém podia parar ele. Nada no mundo parava ele. Eu acho muito interessante a história de Paulo, que eu já falei pro Lucas isso. Inicialmente, o foco de Paulo era errado. Inicialmente, Paulo, ele perseguia os cristãos, ou seja, o foco dele estava completamente errado. Mas ele sempre foi muito focado, né? Ele só não estava na direção certa, direção, mas ele é muito focado, ele falava diversas línguas, ele tinha um conhecimento amplo, então você conseguia ver que ele era uma pessoa focada. E Deus pegou isso e direcionou pro lado certo, né? Foi uma coisa incrível, porque assim, ele ter visto Jesus, e Jesus perguntou: Paulo, por que me persegues? Né? Transformou a vida dele. Transformou, né? Ele era o grande perseguidor, né? Virou um dos principais discípulos, né? Um principal representante de Jesus na sua época. Sem ter conhecido Jesus em pessoa. Né? Eu acho que caberia uma reflexão, uma pergunta: qual é o nosso foco? Né? Acho que representar Deus aqui na Terra. Responsa, né? Eu escrevi essa pergunta também porque é interessante, né? A gente ter o foco, saber qual que é o nosso foco, né? Eu tava pensando, o meu foco é um foco que, assim, ele é uma resposta para tudo, assim. No caso, você coloca Jesus. Jesus é o foco. Independente de qual seja a situação da sua vida, a partir do momento que você coloca Jesus como foco, você vai estar caminhando pelo caminho certo, porque seja do lado espiritual ou do lado aqui mesmo do relacionamento com as pessoas, se você tentar ser como Jesus foi, o relacionamento que ele tinha com as pessoas, como ele via a vida, essas coisas, você vai estar vai ter um foco certo. Tem um versículo aqui que responde isso, né? Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Ou seja, o foco do cristão é transmitir a palavra de Deus. Seja ela pregando, seja ela cantando, tocando um instrumento, ou acima de tudo, né? Acima de tudo, eu sempre martelo essa tecla, é viver a palavra, é ser como Cristo. Exemplo, né? Ser como Cristo, você tá transmitindo a mensagem de Deus. Aí sim se produz a fé nos corações que não creram. Às vezes o testemunho da pessoa, ele vale mais do que a pregação em si. Fala muito mais alto. Fala muito mais alto, né? Se torna algo mais real. Quando mais real. Você fala, nossa, aconteceu aqui. Olha pra uma pessoa e fala: ele é crente. Ele teve... é uma pessoa fiel. Eu não digo nem ele crente. É sincero, né? Eu não diria nem crente, porque crente até o diabo era. Mas ele teve um novo nascimento. Eu Exatamente, acho que é isso que ele foi define, transformado, né? Então... Ele estava perdido e agora possui um foco. Era cego e agora vê, tem foco. Mas ainda na pergunta... O foco vem pela visão. Qual o foco? A pergunta ainda é qual o foco? Eu não sei, eu tenho a impressão hoje que a juventude hoje, ela é um culto ao corpo, vamos dizer assim. Sim. As pessoas ficam o dia inteiro na academia, quer comprar a melhor roupa, a melhor marca. Não sei um foco estético. Então, é um aparência. foco, assim, eu acho que no final das contas você não chega a lugar nenhum. Acaba sendo fútil, né? É um foco vazio. É um foco vazio. Tipo, mas e aí? Você vai se mostrar, tá bom. E aí? E depois? De fato... Qual é o final disso, né? Quem é você? Qual que é o final da corrida? Né? Você tá se vestindo igual ao outro, você... seguindo o exemplo de Flanos, de Beltrano e tal. Mas e você? Quem é você? O pessoal não tá no caminho certo, né, explicitamente. Tanto que, né, cresce o número de suicídio, o número de divórcio, enfim, é o que a gente tá falando. E falando em foco, vamos dar uma refletida, Lucas. Você que trouxe aí algo muito reflexivo, né? Só para não ser redundante. Vamos pro Minuto de Luz. Minuto de Luz. Minuto de Luz. Ouvinte, este é o Minuto de Luz, é o momento que eu trago uma frase para ilustrar um pouco a nossa bate-papo aqui, a nossa discussão. E o Minuto de Luz de hoje é: enquanto mantiver o foco, haverá fé. E com fé, nunca faltará força. Ok. Perfeito. Onde você tirou isso aí? Isso eu tirei da internet, mas não tinha autor desconhecido, então... Então é seu, então. Tô brincando. Então eu vou pegar. Lucas Miranda.
Não, é legal isso aí, porque ele amarra tudo que a gente tá falando, né? Linka um no outro, como que eles estão juntos e é meio que uma formulazinha ali pra você guardar a fé no final. Porque é meio difícil também você separar um do outro, né? É isso que eu ia falar. Se separa, não funciona. Igual a gente ilustrou durante o programa, você coloca só fé, ou só força, você acaba meio que deixando um lado meio deficiente, né? É muito amarrado, né? Se tirar um da equação, não funciona, não dá certo, né? Assim, tem um versículo aqui que fala que a nossa luta não é nem contra a carne, nem contra o sangue, e sim contra as potestades, os príncipes das trevas deste século, as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Assim, para lutar, se a nossa luta não é contra pessoas, e sim contra os espíritos malignos, primeiramente a gente precisa de força, que não vem da gente, né? A nossa força está em Cristo, né? A força do cristão está na oração, relacionamento com Deus. Então, assim, isso requer a fé também, né? Isso requer o foco que você está de fato lutando uma luta espiritual, seja ela representada no mundo físico, assim, está muito amarrado, não tem como separar o foco da força, a força da fé e consequentemente, né? Acho que essa é o ponto principal desse programa, né? Muito bom, Davi. Bem reflexivo. Nossa, né? Foi um minuto de luz, já com um minutão de luz. Bom, ouvinte, a gente tá falando hoje sobre foco, força e fé. E pra gente exercitar o quanto nós estamos focados, quanto de força nós temos e o quanto de fé, nada melhor que colocar em prática. Vamos ver o que o Davizinho trouxe pra gente hoje. Já chegou a hora da lição de casa? É a lição de casa. Vamos ver como que a gente pode colocar isso no nosso dia a dia. Conversa vem, já acabou o programa. Vamos lá. Passou voando. Lição de casa. Qual que é o foco, meta principal que você tem na sua vida, né? Isso que a gente estava falando aqui pode ser qualquer coisa, seja ela religiosa, seja material, um trabalho, um relacionamento, enfim. Qual que é o foco principal que você tem na sua vida? E segundamente, como Deus pode te ajudar com isso? Assim, Deus é Deus impossível, Ele pode fazer qualquer coisa, e muitas vezes, eu sempre falo isso, as pessoas acham que a religião é algo à parte, algo separado. Não, Deus é o centro da vida do cristão, Deus está relacionado a tudo, não é só remissão de pecados e salvação, é tudo na sua vida. Por Ele, pra Ele. Tudo é pra Ele, todas as coisas. Então, assim, qual que é o foco principal na sua vida e como Deus pode te ajudar com isso? É muito bom, a gente até levantou esse tema no meio do programa, né? Qual que é o foco de cada um? É interessante. E se você não tem, é bom ter, né? Você ouvinte que pegou agora, a gente tá falando sobre foco, força e fé. Você pode escutar o programa no nosso Facebook, facebook.com/JesusVibes. Tem os programas passados, lá você pode entrar. E a lição de casa também já está lá, você pode comentar, compartilha, curte. Fala para todo mundo. A gente quer escutar um pouco sobre a sua história, o que você tem para dizer pra gente. Jesus Vibes. A palavra contemporânea. É isso aí, meus queridos ouvintes. Quem falou com vocês esse programa, essa voz meio estranha aqui, a minha, é Davi Miranda Neto, Davizinho. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. A gente vai fazer uma oração aqui. O Alexandre vai orar hoje, o convidado aqui. E muito obrigado, esteja conosco semana que vem. Um grande abraço. Muito obrigado, ouvintes. Foi um prazer ter a companhia de todos vocês e até semana que vem. Palavra para o Alexandre. Muito obrigado. Foi um prazer também estar com vocês aqui. Confesso que eu tava meio tenso aqui. Tava suando frio. Chegou tudo suado aqui. Mas falar de Jesus, falar de Deus flui. É maravilhoso. Vem da alma. Vem da alma e muito bom, que vale a pena sempre a gente estar falando de Deus. Muito obrigado pela oportunidade. Parabéns pelo programa de vocês. Estou sempre ouvindo. Obrigado nós e tá sempre bem-vindo aí. Vamos para uma oração de agradecimento aí. Senhor, nesta hora, em primeiro lugar, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, eu quero te agradecer por mais oportunidade de estarmos aqui falando do teu amor, falando da tua palavra, ó Deus, por esses momentos maravilhosos na tua presença, ó Deus. Senhor, ensina-nos, ajuda-nos, ó Deus, a termos foco, força e fé em ti, ó Deus, e que possamos cada dia mais melhorarmos, aprendermos mais, e, meu Deus, nos tornarmos servos melhores, tornarmos cidadãos melhores para este país, para o mundo, e que o mundo possa, meu Deus, ver a Tua luz brilhando em nós, ó Pai, que sejamos exemplo para esta geração, para este mundo tão perdido, tão sem luz, ó Deus. Senhor, abençoa cada ouvinte que está nos ouvindo. Senhor, ouve as nossas orações. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus.
Fica por aqui, Jesus Vibes. Vibes. A palavra contemporânea.